mais um programa, Por Hoje Sim, por hoje viveram a virtude da Virgem Maria. Então hoje nós vamos falar sobre a virtude da mortificação. Então nesse projeto, Por Hoje Sim, a cada dia da semana, viveram a virtude da Virgem Maria, a cada dia do mês. Então no dia 1, no dia 11, no dia 21, no dia 31, viveremos a profunda humildade, no dia 2, 12, 22, fé viva e subsequentemente no dia 5, 15, 25, viveremos a mortificação. E hoje vamos discutir, viver, rezar sobre o tema mortificação. Temos dois convidados conosco, Mônica Mariana e Eugênio Maria, que são membros nível 2 da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, membros de aliança, que vêm partilhar conosco. Então, Mara, no primeiro bloco, nós falaremos sobre a mortificação, o conceito, as necessidades, os santos e a Virgem Maria. E no terceiro bloco, nós vamos rezar com vocês. Não é isso? Então, por hoje sim, cantemos. Por hoje sim. Por hoje sim, quero viver com Maria. Pois é, São Paulo, né, grande apóstolo. O apóstolo Paulo, ele dizia na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31, ele dizia, morro um pouco todos os dias. São Paulo morria para que Cristo vivesse nele. Então hoje vamos falar sobre a mortificação. Então Mônica Mariana, que está conosco, ela vai nos explicar um pouco sobre esse tema que é tão pouco discutido pela igreja. Muito pouco se para. Você já entendeu o que é mortificação? Você já parou para pensar nesse tema? Então, Mônica Mariana, o que é a mortificação? Então, a mortificação é uma luta contra as nossas más inclinações, onde eu vou submeter a minha vontade à vontade de Deus, e desse modo eu vou disciplinar a minha vontade, porque muitas vezes a nossa vontade ela não é coerente com aquilo que Deus quer para nós. Então, através desse oferecimento que eu venho a realizar, eu vou promover a maior glória de Deus por aquele sacrifício e aquela penitência que eu me proponho a realizar. Então, seria mais ou menos isso. Pois é, então, eu devo morrer das minhas vontades? Então, São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 13, ele diz que, de fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Aquele que vive segundo a carne vai morrer. Mas, se viverdes pelo Espírito, mortificações às obras da carne, vivereis. Então, se tu morreres das obras da carne para viver as obras do Espírito, tu terás uma vida, e uma vida eterna. Então, Mônica, qual a necessidade de morrer? Qual a necessidade de morrer às nossas vontades, das mortificações? A mortificação ela tem duas finalidades. Serve para a nossa perfeição e santificação. Perfeição no sentido de que é um recurso muito útil para que nós possamos crescer no caminho das virtudes, e também da mesma forma vai nos preservar do pecado, quando nós renunciamos, abdicamos alguma coisa por amor a Deus. E no sentido de santificação, tendo em vista que algumas práticas são necessárias para a nossa santificação, como, por exemplo, os jejuns e as abstinências que a nossa Santa Igreja nos recomenda. Quando nós não os praticamos, corremos o risco de cair em pecado mortal. Então, é importante observar essas determinações também. Então, você que está conosco, hoje estamos vivendo a mortificação, que é recomendada vivermos no dia 5, 15 e 25. Mas uma coisa interessante, eu gosto muito dos santos. E queria colocar para vocês alguma coisa de como os santos viviam a mortificação. Por exemplo, Santa Brígida, ela diz que quando vamos fazer uma mortificação, mas se por obediência fomos obrigados a fazer alguma coisa, fomos convidados a fazer alguma coisa, vamos nos mortificar, mas pedem para que não nos mortifiquemos. Ganhamos então duplamente, ganhamos os méritos do desejo da mortificação que ia fazer, e ganhamos também o mérito de ter deixado de fazer. Mortificação e obediência andam muito juntos. São João da Cruz, ele nos ensina que em todos os atos que morremos das nossas vontades, poderemos praticar
na mortificação a vivência de todas as virtudes. Todas as virtudes dependem do fim. Uma mortificação realizada, por exemplo, a mortificação do corpo, dependendo da finalidade, nos gerará uma virtude. Por exemplo, se eu mortifico o meu corpo com a finalidade de vencer a concupiscência, eu vivo a virtude da temperança. Se eu mortifico o corpo para ordenar bem minha vida, vivo a virtude da prudência. Se eu mortifico o corpo para reparar as minhas faltas, eu vivo a virtude da justiça. Se eu vou mortificar meu corpo para socorrer aos pobres, eu vivo a virtude da misericórdia. Se eu mortifico meu corpo para agradar a Deus, eu vivo a virtude do amor de Deus. Então devemos morrer das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Então, Mônica, nos fale mais sobre os santos. Como e para que os santos viveram tanto essa virtude da mortificação? Então, a mortificação para os santos foi uma prática habitual. As virtudes foram algo que eles viveram, porque eles foram justamente aquelas pessoas que não desistiram de lutar, de combater. Por exemplo, os santos utilizaram as práticas de mortificação de diversas maneiras. No livro Consagra-te, há um relato de Santo Antônio Maria Claret. Ele se privou de alguns gostos, de algumas comidas, até do próprio descanso, para oferecer aquele sacrifício, aquela privação ao Senhor. Ou como um São Luís Maria Grignon de Montfort, que vai abdicar da sua nobreza para viver a pobreza evangélica e por esse meio glorificar o Senhor. Então, olhando o exemplo dos santos, nós trazemos para a nossa vida hoje. O que é que hoje precisa morrer na nossa vida? O que é que precisa ser renunciado para a maior glória de Deus? Será que é a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de falar? O que hoje precisamos procurar para promover não meu benefício próprio, mas a maior glória de Deus. Amém. Pois é, e o interessante é que a Sagrada Escritura está cheia de passagens sobre mortificação. E no Novo Testamento, São Paulo tem inúmeras passagens. Então, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, São Paulo exorta fortemente, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer das suas vontades é lucro. Morra para as suas vontades. Eu posso até olhar para você e dizer que você morra. Que você morra para os seus desejos errados, que você morra para aquilo que desagrada a Deus e ressuscite com Ele, seja um homem novo. Então agora vamos conversar com Mara. Mara, minha querida e amada esposa, Mara Maria, uma declaração de amor ao ar. Nossa Senhora precisava buscar a prática da mortificação. Ela precisou viver essa prática para a sua santificação, Mara? Já que foi uma declaração no ar, eu tive que mortificar os meus desejos de não pular no seu pescoço e não dar um cheiro nesse minuto. Mas vamos lá. Nossa Senhora foi sempre santa, imaculada. Então a Virgem Maria, ela frequentou, ela exercitou sim muitas práticas de mortificação, mas não que ela precisasse da santificação. Afinal de contas, Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Então, ela não teve o pecado original para que ela tivesse que vir a ser santificada. Então, Nossa Senhora, ela foi imune de todos os pecados. Mas a Virgem Maria quis ter essas práticas, tanto para que ela alcançasse cada vez mais a perfeição, mas porque Nossa Senhora, sim, queria a tua salvação. Então, quando Nossa Senhora mortifica, ela mortifica para que você seja salvo. Ela morre para que você viva. É interessante como isso acontece. Ela morre para que você viva. Então, o que a gente tem que compreender? A mortificação está ligada a mim. Eu pratico as mortificações por mim. Eu pratico as mortificações pelo meu irmão, em solidariedade a ele, e também em relação a Deus. Se for em relação a mim, quantas coisas eu tenho que neutralizar na minha vida? Nossa Senhora neutralizou muitas coisas na vida dela. Para quê? Em solidariedade a você.
para que você pudesse, como eu também, possuir o reino dos céus. Mas a Virgem Maria vai praticar também a mortificação para a glória de Deus, porque ela quer recuperar a amizade que os homens perderam. Então ela vai reestruturar os homens através das práticas dela, vai atrair cada vez mais a misericórdia de Deus. Entenda assim, mortificação é deixar de fazer o que gosta. Sim, tem muitas coisas que eu gosto que eu não devo fazer. Nossa Senhora gostava de muitas coisas e resolveu deixar. Mas entenda, mortificação não é um ato inconsequente. Se você deseja ser uma pessoa mortificada, faça como a Virgem Maria, tenha prudência. Você simplesmente não pode ter um ato sem conversar com alguém que entenda mais. Você deve ter um orientador espiritual, busca um sacerdote para te mostrar. Seja discreto. Você hoje vai se mortificar e vai querer que o mundo inteiro perceba a sua mortificação? Meu amor, isso vai perder o valor. Nossa Senhora era discreta, ela fazia as mortificações dela, mas o semblante dela estava sempre belo, estava sempre linda, como a Virgem Maria. Acontecia. E tenha coragem de praticar essas mortificações. É interessante, César. Alguém pode dizer assim, como você mesmo colocava, mas sacrifício não dá. É interessante. Dependendo da finalidade, dá. Tem tantas pessoas que são capazes de não comer um dia inteiro porque querem ficar mais esbeltas, mais bonitas. É capaz de comer limão com o quê? Com alho, faz 1000 receitas para emagrecer porque quer seu corpo belo, mas não são capazes de comer pão e água em adoração a Deus? Que coisa é essa? Então, a quem você deve agradar? Ao mundo ou a Deus? A Virgem Maria queria agradar a Deus, por isso que ela fez tantos e tantos sacrifícios. É interessante a gente tem que pensar, se eu fizer um ato de sacrifício, isso será um escândalo? Meu irmão, se você tiver para agradar a Deus, jamais será escândalo. Pois é, então começar esses atos de sacrifício, de renúncia, de mortificação, com as pequenas coisas e sempre orientado por um varão prudente, por um sacerdote, por um orientador espiritual. E se você está gostando do nosso programa, continue conosco. Vamos entrar agora nos nossos comerciais. Por hoje sim. Por hoje sim, quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Por hoje sim, quero morrer para mim. Por hoje sim, ser vosso escravo de amor. Que bom que você continua conosco. Pois é, estamos falando sobre mortificação. Morrer das nossas vontades para viver a vontade do Cristo. Engraçado que São Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele coloca bem claro: buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as coisas da terra. Mortifiquem as coisas da terra e abracem as coisas espirituais. Então, Mara, e a Virgem Maria? A Virgem Maria realizou sacrifícios? O que é que você pensa? A vida da Virgem Maria foi uma vida de sacrifício? Título de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Mas tem um outro também nome, meus amores, muito forte: Mãe das Dores. Se foi mãe das dores, foi porque a vida inteira dela foi de sacrifícios, mas com disposição e com ardor. Sabe uma coisa que não falta, não pode faltar na tua vida de mortificação, que não teve na vida de Nossa Senhora? Murmuração. Eu te pergunto, quando você pratica alguma mortificação, você reclama? Você murmura? Você faz com que todo mundo conheça? Veja o que é necessário para que aquela mortificação tenha força. Nossa Senhora, ela deixou tudo. Será que não? Ela deixou todos. Lembra, aos 3 anos, no templo, para onde é que ela vai? Ela sofreu tudo. Ela realizou tudo. Ela renunciou tudo. Quando a gente coloca renúncias, não pense que a gente vai renunciar só aquilo que é ilícito. Não, nós devemos também renunciar àquilo que é lícito.
Nossa Senhora, ela renunciou o que era lícito. Por exemplo, Nossa Senhora é mãe de... você respondeu sua? Também. Mas ela é mãe de Deus. Ela realmente tinha um rei na barriga. Às vezes a gente diz assim, aquela mulher tem um rei na barriga, mas é porque é soberba. Não. Nossa Senhora teve o rei na barriga, era mãe de Deus e se comportou como serva do Senhor. Então, nós devemos, sim, renunciar àquilo que também nos é lícito para que possamos crescer. Existem 7 pecados capitais, vícios, que são contrários justamente às virtudes. Quando a Virgem Maria praticava um ato de sacrifício para deixar um pecado, não que ela tivesse cometido, mas ela também tinha que mostrar isso para as pessoas, ela conseguia uma virtude. Por exemplo, a Virgem Maria, ela fazia morrer todos os sentimentos que pudessem crescer no coração dela da ira. Gente, você sabe o que é escutar pessoas blasfemando o nome do seu filho, dizendo que ele era ladrão, bandido, isso e aquilo, até chamando o Senhor Jesus de demônio? A Virgem Maria podia ter se enchido de ira, mas o coração dela estava cheio de quê? De diligência, estava cheio de perdão. Quantas e quantas vezes a Virgem Maria podia dizer, ei, hoje eu estou cansada, sou mãe de Deus, quero repouso, vou dormir. Mas ela estava lá trabalhando, ela morria para os momentos de preguiça. Depois da morte de Jesus, ela podia ter dito, Wilson, quero uma semana de férias. Estava lá no cenáculo, com os discípulos, ensinando que viria o Espírito Santo. Nossa Senhora é uma mulher diligente, mas nós só vamos alcançar as virtudes quando nós resolvemos fazer morrer aquilo que não é de Deus. A gula, Nossa Senhora foi gulosa? Quantas e quantas vezes ela renunciava à comida? Lembrava, sabe o que Nossa Senhora lembrava? Quando tinha pratos apetitosos na frente dela? Lembra do fel? O momento que Jesus estava na cruz e que teve sede, o que foi que levaram? Foi o fel. Então ela era uma mulher que tinha temperança. Será que Nossa Senhora foi soberba? O que você pensa? O que você imagina? No Magnífico, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Então nós temos que ver bem isso. Ela não tinha o que se purificar, não. O parto dela foi virginal, não teve sangue, mas ela é levada ao templo e ela vai se purificar. Por quê? Porque ela era humilde. Será que Nossa Senhora teve inveja ou ela fazia morrer os momentos da inveja? Faltou vinho nas bodas de Caná? Como é que foi o casamento de Nossa Senhora? Faltou berço para acolher Jesus? São José era carpinteiro, mas ela não teve berço. E nem por isso ela foi invejosa. Você está entendendo? Nossa Senhora também quer que você rompa com alguns pecados para que você possa ter virtudes. Nossa Senhora teve um desprendimento tão forte que ela foi capaz de matar a avareza que queria crescer no coração dela. Qual é o teu maior tesouro? Pensa aí um pouquinho. Você quer que eu te responda mesmo qual era o maior tesouro da Virgem Maria? Jesus. E Ele deu. Ela foi capaz de dar o seu Filho único para você, para a tua salvação, não é? Então, impureza, Nossa Senhora fazia morrer sempre. Por quê? Porque ela sempre buscava mais e mais a castidade. Pois é, então Nossa Senhora, ela renunciou até à sua própria tranquilidade. Santo Curadás diz que Nossa Senhora no céu nem lá tem sossego. Ela continua como toda boa mãe, aguardando cada filho que se perdeu voltar para casa. Mas é isso. E seguindo ainda com São Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele diz, no capítulo 3, versículo 5, mortificai os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Então, que nós renunciemos à devassidão e às impurezas das nossas vidas. Então, Mara, para finalizar essa última pergunta, Nossa Senhora, nas suas aparições, ela nos recomenda mortificações? Recomenda práticas de penitência? Se formos estudar as aparições de Nossa Senhora, se pegarmos Fátima, Medjugorje, não é? Nossa Senhora, tantas e tantas devoções, nós vamos lá ver ela pedindo penitência, mortificação. Por quê? Porque ela sabe que isso é necessário. Agora eu quero só que você pense numa coisa. Se você vai para o médico e aquele médico detecta que você tem uma enfermidade cruel
e ele te passa um remédio, mas o remédio é azedinho, você tomaria ou não? Você seria capaz de dizer, deixa esse remédio para lá e eu vou chupar um confeitinho que é doce? Talvez Nossa Senhora esteja dizendo para você hoje, meu irmão, toma a prática da mortificação, para que você possa vencer a tua carne. Se você quer conservar o seu corpo, mortifica-se, porque através da mortificação teremos um corpo na eternidade. Pois é, então, que bom. Veja que virtude linda a virtude da mortificação. E a gente não para morrer dos nossos desejos. Então esse programa tem o objetivo de lhe inquietar e colocar a Virgem Maria como modelo de mortificação. Então agora vamos rezar, vamos hoje, que é o dia destinado à mortificação, que nós vamos vivenciar uma oração de súplica. Essa oração de súplica mediada pelos santos. Então que vocês possam pegar o seu devocionário na página 30 e aqueles também que pegaram pela internet, no nosso site, a oração, para que possa acompanhar conosco essa oração de súplica pela intercessão dos santos. Fechemos os olhos de nossa alma, fechemos os nossos olhos e abramos nosso coração. E clamemos aos santos habitantes do céu, que estão mais unidos a Jesus. Reconheço-vos como meus irmãos que descansam na paz do Senhor e que não deixam de interceder por mim. Esses santos são testemunhas, discípulos, imitadores de nosso Senhor, que alcançaram o estado de homem perfeito na medida e na estatura de Cristo. Hoje no céu fazem mais bem do que na terra. Santos e santas, me coloco diante de vós como peregrino desta terra, com meus pecados e desordens, para pedir, suplicar de coração contrito, vossas orações, para que eu possa discernir os caminhos que me levam à santidade. E eu vos apresento minhas súplicas e nesse momento você clama ao Senhor. Despreze seus desejos, despreze suas vontades e reze conosco, desprezo-me. Desprezo-me, vem viver em mim. Vou refletir a tua face aos filhos teus, como um sacrifício de amor. Entrego-me ao Senhor. Desprezo-me, vem viver em mim. Vou refletir a tua face aos filhos teus, como um sacrifício de amor. Entrego-me ao Senhor. Se, meu irmão, você também que está em casa, entregue-se ao Senhor, entregue a sua vida nas mãos de Deus, mas de forma especial nessa oração de súplica. Suplique a graça de crescer em estatura e graça com a Virgem Maria, nessa virtude da mortificação, de mortificar os seus sentidos em prol de viver uma vida santa. O que é que você precisa mortificar para que você seja mais santo, mais parecido com Jesus, mais parecido com a Virgem Maria, com os santos habitantes do céu? Em cada dificuldade da sua vida, peça o auxílio aos santos habitantes do céu, que de lá de cima olhem para ti, olhem para a sua vida e te dêem a graça, a ajuda, o auxílio necessário de viver essa virtude da mortificação. Então, envolvido pela mortificação universal. A mortificação universal, que é uma virtude da Virgem Maria, que a arrastou. Vencerei o apego às pessoas, aos excessos de conforto e prazer, através do oferecimento de sacrifícios a Deus.
no comer, nas diversões, nos desconfortos que a vida oferece, sabendo suportar o comportamento dos outros. Então que dai-me a força, Senhor, para sempre dar bons conselhos e instruir com prudência os que estão à minha volta. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Que esses santos possam rogar e clamar para que possamos morrer um pouco a cada dia. E você que participou desse programa, esse programa será reprisado hoje às 20 horas. Que vocês possam estar conosco, convidar aqueles que possam assistir e também participar no nosso site, adquirir os nossos produtos que estão na Casa Sagrada Família. Você pode também se preparar para a consagração à Virgem Maria. Em breve nós iniciaremos um novo grupo de consagração. Mas você já pode ir adquirindo nossos livros e se preparando pelo Totus Tuus, pelo Consagra-te, pelo Devocionário, pelo próprio tratado, a ser um verdadeiro escravo da Virgem Maria. Então, agora para finalizar, mandar um abraço forte, um abraço carinhoso para a Priscila Vitor, que está vivendo intensamente o PHS. Você que está rezando conosco, Priscila. Também mandar um cheirão para todos os membros, discípulos da Mãe de Deus, vocês que estão de férias. Estamos com vocês, estejam em unidade conosco. Você também que quer que esse programa cresça, que esse programa se viabilize, que essa TV Potiguar se viabilize, busque se associar na Associação do Senhor Jesus, o Bom Pastor, e também faça a sua colaboração, seja um sócio colaborador, para que essa TV também possa entrar em canal aberto, para que todos aqueles possam ter acesso, não apenas o que tem a Cabo TV, mas que todos aqueles que assistem a TV Século XXI possam ter acesso a esse programa. Mortificar não é dar o resto, é dar o tesouro. Dar o tesouro. Precisamos construir o reino que nós queremos viver. Também mandar a lembrança para Maria Soares, para amigos, para todos vocês. Então, Mara, vamos deixar esse beijinho, um beijinho bem forte para vocês. Vamos lá? Lá no canto da tua alma. Pois é, então cheirinho também para a turma do Cardiocentro, vocês lá de Parnamirim, lá do Padre Murilo, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Beijinho para todos vocês.